O que é a crise, né? Como que a gente pode compreender crise e, principalmente, como que a gente pode compreender crise no mundo organizacional? Tem uma definição de crise que diz assim, né, que crise é toda a situação de mudança a nível biológico, econômico, psicológico, social, que traz uma ameaça e que exige da pessoa ou do grupo um esforço suplementar, né, para manter o equilíbrio, a estabilidade emocional e material. Ou seja, crise é aquele negócio que dá aquela chacoalhada e que te força a poder parar, te força a poder repensar uma série de coisas. Tá? Então, ela tira o equilíbrio e nos leva a buscar um novo equilíbrio. Então, basicamente, esses seriam os aspectos. Mas é interessante, essa é uma definição genérica, né? Mas é interessante que a crise ela tem uma qualidade, que as crises são fenômenos externos que desencadeiam processos internos muito peculiares. Cada um vai viver a crise de forma muito específica, dentro das suas questões, dentro do seu universo. Tá? Então, essa é uma característica comum. E, por conta disso, ela é muito desigual. Né? A crise, quando ela chega, e nós estamos vivendo uma baita crise aqui, ela não chega de forma uniforme para todo mundo. Ela vai chegar causando impactos distintos nas pessoas, né? E fazendo com que tenha diferentes aspectos que têm que ser trabalhados. Por isso que ela, ao mesmo tempo que ela é genérica, ela é geral, ela é muito específica, ela é muito válida para cada um. Tá? E aí, assim, a gente vê, né, que as crises têm alguns aspectos importantes, que as crises elas têm o papel de ser um despertador. Então, as pessoas estão, de alguma forma, sabe, acostumadas com o que vinha acontecendo, e a crise vem e acorda, acorda. Né? Ela dá uma chacoalhada na gente. Tá? E ela, nesse sentido, ao nos acordar, ela ajuda também a acelerar coisas, acelerar aspectos que muitas vezes estavam assim, depois eu faço, a crise vem e fala assim, é agora. Né? Tem que ser agora. A crise também tem o papel de divisor de águas, porque assim, muitas vezes nós não estamos vendo isso, conforme o tamanho da crise, né? Tem um divisor de águas do que era antes e do que era depois. Como é que você se posicionou nesse momento? Tá? Ela tem características muito marcantes. Tá? Mas ela também abre espaços. Né? Ao mesmo tempo que ela afeta muitas pessoas de formas diferentes, ela abre espaços absolutamente únicos para quem conseguir navegar melhor, quem conseguir transitar e entender esse momento. Você está falando dessas modalidades, desses aspectos, mas tenta falar um pouquinho para a gente, Rubens, de impactos e repercussões que uma crise poderia trazer. Então, assim, né, a crise, de acordo com a duração de um evento, ela vai ter, o impacto vai ser proporcional. Tá? Então, não é uma coisa... uma crise que é uma crise breve, ela tem um impacto relativamente menor. Então, essa questão de voltar para o normal, né, que se está se falando tanto hoje, né, depende da intensidade da que nós estamos vivendo. Né? Mas o fato é que uma crise duradoura, ela deixa resultados e impactos duradouros também na sociedade. Tá? Então, é interessante quando a gente olha para a Primeira Guerra Mundial, né? É interessante entender, eu comecei a estudar, para pesquisar até para esse nosso trabalho aqui, né? É muito interessante que teve uma enorme evolução tecnológica, né, decorrente da Primeira Guerra Mundial. Agora, o curioso é que não necessariamente as coisas foram inventadas na guerra, mas a guerra fez com que coisas fossem aceleradas, fez com que aspectos que antes estavam dormentes pudessem aflorar e ter muita força. Então, por exemplo, né, questões de transporte. Né, o avião foi descoberto 11 anos antes da Primeira Guerra Mundial, né, que começou a se voar. Ao final da Primeira Guerra já tinham milhares de aviões voando. Impressionante como rapidamente foi usado, aplicado isso. Tá? A parte de telecomunicações, o uso do telefone, a indústria bélica teve uma série de usos, né, que foram a partir do que foi das invenções. Tá? A parte médica teve uma série de aspectos também que foram desenvolvimentos a partir do que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Tá? Coisa interessante, o papel das mulheres. Tá? O que se a gente for ver, né, os homens foram para a guerra, as mulheres precisaram fazer uma série de atividades já na Primeira Guerra Mundial, né? Então permitiu que as mulheres tivessem uma mudança profunda de hábito
né, e um papel novo na sociedade a partir disso, né? Várias mudanças políticas que aconteceram, tá? Então, assim, teve que chamar a queda dos impérios, né? Vários impérios, né, ao redor na própria Alemanha, né? Enfim, na estrutura, né, como estava a Europa, vários impérios caíram e tiveram novas possibilidades políticas que aconteceram, tá? E é interessante no campo da administração. Tinha um cara chamado Taylor, que ele tinha feito uma teoria de administração e ele propunha uma forma mais estruturada, né, mais organizada de fazer as coisas. E o que ele falou ficou mais ou menos lá, latente e tal. De repente veio a guerra, veio a necessidade de produtividade. Ele fala assim, nós tem que usar o que esse cara falou aqui, hein? E de repente o conhecimento do Taylor foi desengavetado e começou a ser usado. É até interessante que se fala que o Taylor, ele comentava logo depois da guerra que tudo que aconteceu após, né, que ele jamais imaginava que o que ele havia proposto pudesse se desenvolver de tal forma a partir do que aconteceu. Então, ou seja, né, tudo que está acontecendo, né, a guerra tem as crises têm esse papel de trazer, né, uma série de elementos, né, para cima, para fazer com que eles floresçam. Então sempre fica para nós, né? E aí, né? O que está acontecendo agora? O que está latente agora? O que será que vai acontecer, né? Uhum. Legal. Bem, pelo que eu estou entendendo, você está me dizendo o seguinte, né? Que tem um elemento luz aí da crise. Praticamente você trouxe vários exemplos, mas o que me chama a atenção assim, é um novo, alguma coisa nova que não existia e está se criando. Mas você trouxe também coisas que já existiam e foram aceleradas, né? Ou seja, foram catalisadas. E aí me deu vontade de perguntar para o pessoal que está assistindo, né? Hoje, o que eles estão percebendo no trabalho deles, ou na vida deles, ou nas empresas que eles atendem no trabalho, o que eles estão percebendo de novo, o que eles estão percebendo que está sendo acentuado e acelerado. Então, vamos fazer um quiz rapidinho, né? Então, escrevam, né, uma palavra, uma pequena frase no nosso chat, né, para a gente saber, ter um termômetro disso. O que vocês já percebem no dia a dia de vocês a respeito de acelerações, transformações que foram catalisadas aí no trabalho de vocês? Ó, já está pipocando um monte de coisa interessante aí, ó. Olha, desburocratização de processos, transformação digital, plataformas digital, simplificação, pessoas que têm que aprender a comunicar melhor, sem expressão corporal, desapego, né? Caramba, bastante coisa, né? Consciência da Feito Amazon, né? Trabalho remoto, flexibilidade, colaboração, home office, descomplicação, foco e objetividade, parcerias. Caramba, quanta coisa. Agora, olhando para a crise, Rubens, dessas coisas que foram trazidas, assim, o que você também percebe na sua experiência que está sendo acelerado? O que você vê hoje na tua prática? Mas essa é uma coisa interessante disso, né? É muito incrível, olha o número né, de mudanças que o pessoal está postando, estou vendo aqui no chat, né? É interessante que nós estamos vendo algo que está aflorando e não temos noção ainda de como é que isso vai, né? Como é que vai ser sustentado isso, a gente não sabe ainda. A gente está vendo algo novo está vindo, né? Está vindo uma ventania aí, como é que a gente está lidando. Então é bacana perceber, né? Essas múltiplos, e você vê que tem múltiplos aspectos aqui, ó. No Brasil, aparentemente, o movimento incipiente de fundraising por parte do cidadão comum, super interessante, por exemplo, isso, né? Mas, enfim, então, ou seja, tem um potencial enorme, as crises trazem um potencial enorme. Tá? Mas isso assim, aqui no Brasil... Brasil, né? E Brasil, como é que você percebe o que está acontecendo nesse Brasil de agora? Pois é, então assim, né, a gente fala, né, como diria Tom Jobim, né, o Brasil não é para amadores, né? Então, o que está acontecendo simultaneamente?
nós estamos tendo uma crise, né? Todos sabemos, né? Uma crise de saúde, uma crise econômica, uma crise fiscal no Estado, uma crise social, uma crise política, e tudo ao mesmo tempo, né? A gente não é fraco, não, né? A gente nem economiza. Né? Temos Então é uma como se cena tivesse, acumulada aí. exatamente, a tempestade perfeita, né? Como se tivessem várias placas tectônicas que a nossa sociedade está assentada, que elas estão se movendo, tá? E gerando, a gente sabe, né? Os terremotos geram muita energia. Então tem muita energia, né? sendo despendida, né? E é interessante que quando tem uma crise, é muito curioso entender assim, né? Toda a experiência que a gente tem, ela é uma experiência de um mundo que a gente já viveu, né? Então se diz que a experiência é como se fosse uma lanterna que ilumina para trás, tá? Então, tudo que você já viu, não necessariamente vai te ajudar. Claro que eu falo, toda a experiência anterior, o teu lastro, te ajuda a ter força para lidar com o que virá, mas não garante nada, né? Porque eu falo, o novo insiste em ser diferente, né? Ele insiste em nos surpreender, né? Então, como é uma analogia, né? Então, você imagina que o nosso organismo, nós temos toda uma carga, né, de anticorpos, estamos anos desenvolvendo anticorpos para poder lidar com tudo que está aparecendo. A gente está todo mundo desde criança, né? A gente está acumulando, né, esses anticorpos para poder lidar com tudo. Mas de repente chega um marvado de um vírusinho novo, né, que consegue, nós não temos a referência para ele. E ele chega e ele nos força a quê? Opa, né? Eu não tenho como lidar, não sei como lidar com ele. E é muito importante reconhecer que eu não sei. Porque se eu reconheço que eu não sei, eu posso estar tendo a humildade de buscar apoio, a humildade de parar e buscar soluções novas. Porque senão eu tento usar soluções antigas, remédios que eram para outra coisa. Será que o que eu devo usar agora? O que isso requer agora? Então, acho que é muito importante e, eventualmente, buscar também ajuda externa. Porque eu, num momento desse, de repente, eu preciso ir no médico, eu preciso, né, ter apoio. Da mesma forma nas organizações. Tá? Mas Então, que ajuda externa você está falando nas organizações? Então, porque o repertório que as empresas têm, que ótimo, né? Vai dar lastro para poder estar suportando. Agora, para poder lidar com o novo, será que esse repertório está dando conta? Então, no mínimo, tem que ser questionado isso. Tá? Quer dizer, que tipo de apoio, né? Quem que eu tenho que ouvir? De repente, o que essa moçada que está chegando nas empresas pode trazer de novo, que eu preciso aprender a ouvir? Né? Como é que eu devo, de repente, trabalhar, né, com consultores externos que possam ajudar e refletir para olhar aquilo que, de repente, eu não estou conseguindo enxergar. Né? Então, acho que é muito importante, interessante entender o contexto e o que ele está forçando as empresas a fazerem, para poderem ter a condição de usar o seu repertório, usar a sua saúde para lidar melhor com o que está acontecendo. Né? Eu tenho percebido isso também, né? Muitos e muitos clientes que têm know-how de 100 anos, né? Tem empresas que têm 100 anos, eles falaram, puxa, Edilson, tudo que a gente aprendeu até agora, para aquilo que a gente está vivendo, ajuda muito pouco, né? A gente está criando caminhos que a gente nunca imaginou nem que existia. Ok. E que contexto é esse? Que contexto é esse? Então, é interessante, né? Você viu tudo que o grupo trouxe, né, de reflexões e de transformações que estão acontecendo, né? Isso, como é que eu estou lidando com tudo isso? Né? Acho que é muito relevante entender, porque o contexto hoje tem um dado importante também. Né? A nossa sociedade está num processo muito contínuo de transformação de uma sociedade que era uma sociedade que era mais industrial para uma sociedade cada vez mais de serviços. Isso é interessante quando a gente pega os números. Né? Hoje, no Brasil, 75% do nosso PIB vem da área de serviços. Tá? No mundo é 65%, nos Estados Unidos 77% do PIB americano é serviços. Tá? E por que isso é importante entender? Porque quando eu estou falando no mundo de indústria, por exemplo, onde o principal aspecto era industrial, os principais ativos que uma indústria tinha eram seus equipamentos, seus prédios, instalações. Né? Aquilo era o grande asset, né? O grande ativo que a empresa tinha. Numa sociedade de serviços, tem uma transformação, né, de valorização desses ativos. É interessante, né, que você pega aí as principais empresas hoje do mundo. Quais ativos fixos essas empresas têm? Quais ativos tangíveis elas têm? É mínimo.
Então, você pega aí um Google, qual ativo que esses caras têm? Né? Uma Amazon. Né? O que eles têm de riqueza propriamente? Né? Então, é interessante compreender isso, porque isso faz com que os ativos humanos, né, o aspecto humano das organizações, os aspectos sutis das organizações, tenham um impacto crescente com relação a isso nesse novo mundo. Né? Porque então a gente vai tendo tem que compreender, porque assim, essa compreensão de contexto ajuda a entender também o impacto da crise e por que ela é diferente também nesse momento. Né? Você fala em aspectos sutis, do que você está falando? Então, né, tem uma série de crenças, de valores, de aspectos, né, com relação à forma como a gente lida com o mundo, que tem um impacto enorme. E que se eu não estou preparado para lidar com isso, eu não consigo endereçar essas questões. Tá? Então, acho que é importante, o mundo, é interessante assim, né? Por que uma marca vale mais do que um prédio? Né? É curioso isso. Né? Como é que existe no mundo que a gente fala que é uma desmaterialização? Né? O mundo está cada vez mais sutil. Né? Até o dinheiro. Né? Você pega aí, o dinheiro antes, ele tinha um lastro. Né? E ele foi ficando informação, cada vez mais informação. E hoje, o que é o dinheiro? Onde é que está o teu dinheiro? Né? Onde é que você está com... Que riqueza é essa? Onde é que ela está? De forma que ela se apresenta? Né? Então, está tendo uma desmaterialização. E isso faz com que, por exemplo, todo o nosso sistema financeiro está embasado em confiança. Que coisa mais sutil do que confiança? Tá? E o que isso é dentro das organizações? Então, é Legal. importante compreender. Né? Então, já que você traz confiança, né, esses elementos de desmaterialização, então, e se a gente pensar que crise, ele tem um elemento concreto, mas ele também tem um elemento de percepção, de como eu percebo efetivamente esse equilíbrio, esse desequilíbrio, então qual seria efetivamente o papel das crises no desenvolvimento organizacional? Então, Edilson, pessoal, quando a gente está... primeiro assim, a forma como nós compreendemos as organizações são organismos vivos. Elas não são coisas. Tá? Elas estão o tempo inteiro numa relação com o mundo. Estão pulsando, se adaptando, se ajustando. Elas estão o tempo inteiro nesse processo para transformar, né, os seus propósitos em realizações. As empresas estão o tempo inteiro numa busca permanente de expressar o seu propósito no mundo. Então é importante compreender isso, porque as crises chegam e elas mexem com as organizações. Elas vão fazer com que as organizações, de fato, né, elas vão ter que acordar. Né? Tem esse papel, como a gente falou agora há pouco, né, de ter um despertar. Ter um despertar para aspectos, né, que, de repente, estavam dormentes e que agora vão ter que ser resgatados. Tá? Aspectos vão ter que ser acelerados, coisas que a gente estava vendo que precisava fazer, mas, né, não estava fazendo. Né? E também estar atento às oportunidades que estão se abrindo, porque as oportunidades vão estar acontecendo de forma muito, muito grande. Agora, é interessante, né? A gente fala que as organizações... Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês uma imagem aqui, assim, uma estrutura aqui assim. Ó. Vocês conseguem ver isso aqui? Não? Né? É uma viagem minha aqui para poder entender. Esse aqui a gente fala assim, né? Imagina que tem um tripé aqui sustentando essa bola. Tá? Essa bola é a organização. Imagine que a organização é algo que está sendo sustentado por três forças, que a gente fala que são as forças estruturantes. Essas forças estruturantes a gente chama de capital, poder e cultura. Tá? Então, assim, é muito importante entender como essas três forças estão sendo afetadas nesse momento, né, quando a gente está falando dessa crise. Tá? Porque, assim, cada vez mais, quando a gente fala de capital, qual é o capital mais importante de uma empresa? Quando você para pensar, qual é o capital relevante de uma empresa? O tradicional que a gente tinha em mente é o capital financeiro. Dinheiro, né? O capital financeiro. Precisa de capital para poder fazer as coisas. Só que no mundo de hoje, e principalmente numa sociedade de serviços, o principal capital de uma empresa é o capital intelectual. Então, assim, eu consigo na minha empresa atrair capital intelectual, eu consigo desenvolver capital intelectual, reconhecer, estimular o capital intelectual, porque o capital financeiro, hoje, ele está muito abundante. Sem dinheiro,
Depois que os bancos centrais do primeiro mundo aí despejaram trilhões de dólares, capital financeiro está abundante no mundo. Se você Você tiver acha que um tem bom mais capital projeto, financeiro do que ideia boa? com certeza, né? Com certeza, porque tem muitos projetos, né? Quando você tem um bom projeto, quando você reúne pessoas qualificadas, você arruma funding. Né? O desafio realmente é ter essa capacidade, ter projetos que sejam de qualidade. Então, o capital intelectual ele passou a ser muito mais relevante do que o capital financeiro. Claro, o capital financeiro é importante, né? O capital social é importante. Então, tem um set de capitais, mas é muito importante entender esse deslocamento, onde o capital intelectual, numa sociedade de serviços, ele passa a ter uma preponderância diferente do que havia antes. Porque numa empresa industrial, você tinha lá uma grande máquina, fala aí, galera, vamos trabalhar, produz, atendam a máquina. Numa sociedade de serviços, não, atendam ao cliente. E para atender o cliente, eu tenho que ter capital intelectual, eu tenho que ter pessoas qualificadas que possam tomar decisões para poder atender esse cliente. Então, tem uma grande mudança nesse âmbito do capital. Eu falei que eram 3 aspectos, né? Então, capital, poder e cultura. Com relação a poder, o que está mudando? Tá? Eu só consigo hoje ter uma empresa, de fato, que funcione de modo adequado, se o poder está chegando mais próximo do cliente, está chegando na ponta. Então, eu preciso ter um processo de delegação. Eu preciso ter uma prática consistente de fazer com que as pessoas consigam, na ponta, se sentirem empoderadas o suficiente para dar uma satisfação adequada para o que o cliente está pedindo. Atender as necessidades que o mundo está trazendo. Tá? Agora, o que a gente vê, na maior parte das vezes, as sistemáticas de delegação das empresas é muito precária. Né? Os modelos mentais ainda ligados a poder são ainda muito arraigados nos modelos antigos. É interessante Mas que a gente fala uma coisa muito... agora estão forçados a fazer isso, né? No meio dessa crise. Pois é, né? Pois é, porque se as pessoas estão em casa, né? Aquele modelo de comando e controle não rola, né? Não rola, porque como é que eu controlo o cara que está, né, na casa dele e eu não vejo mais o cara, né? Então, ou eu de fato delego, né, e confio que essa pessoa está fazendo o melhor dela, ou vai ser difícil. Mas isso é uma jornada, gente. É uma jornada para poder de transformação, tá? daquilo que a empresa pode ser. Tá? Então, você tem, né? Então, o tem que se transformar. O poder tem que ter consciência do significado desse novo poder. E temos que também olhar para a cultura. Tá? Porque é interessante assim, né? Que cultura é essa que tem que ter numa empresa que faça com que, né, o poder chegue, por exemplo, na ponta, que possa haver delegação? Eu costumo dizer que assim, a cultura talvez é a última das fronteiras de gestão. Porque, tipicamente, na maior parte das organizações, você fala de cultura assim, o que é isso? O que é esse negócio de cultura? Mas bacana falar, opa, negócio bonito, hein? Né? Mas o que de fato é isso? O que de fato é fazer a gestão da cultura, é compreender a cultura? Então, assim, e a cultura, eu falo, é como o oxigênio, né? A gente respira ele, está o tempo inteiro imerso nele, mas a gente não vê. Então, mas ele é tão importante quanto o oxigênio. Então, você pega uma organização que está com o ar viciado, que está com as mesmas pessoas há muito tempo, ou está com pessoas, ou a maior parte das pessoas não tem voz, e só o dono, os principais líderes é que falam, a cultura vai ficando um ar viciado, a cultura vai ficando capenga, vai ficando não muito qualificada. Então, é muito importante que a gente questione quais são as crenças que estão por trás disso. Porque as crenças são um chão que as pessoas andam sobre ele na organização. Né? Então, assim, o momento agora da crise é questionar as crenças. Né? Então, como é que é confiar nas pessoas? O que crenças estão por trás do confiar ou não confiar nas pessoas? Por exemplo, né? Qual é a crença de como é que eu me relaciono com o meu cliente? Então, é a partir do questionamento dessas crenças é que eu posso inventar algo novo. É que eu posso me reinventar e construir bases que vão novamente sustentar a organização a partir de um novo referencial. É interessante ter um exemplo disso. Nós estamos com o tempo caminhando aqui. Estou vendo que o nosso tempo está caminhando. Está voando, Rubens, está voando. Eu acho muito interessante o que está acontecendo com relação à agilidade. A maior parte de vocês
deve estar vendo, né? Está tendo uma onda hoje de falar, agilidade, vamos trabalhar com empresas mais ágeis, trazendo agilidade para dentro das organizações, né? Mas é importante entender o que fundamenta a agilidade. Porque, assim, tem outras crenças por trás. Se eu quero que, de fato, eu tenha times ágeis, eu preciso ter um processo esse grupo tem que ter um grau de autonomia. Eu preciso ter uma cultura que o erro seja tolerado. Né? Porque se as pessoas, numa empresa, tiverem medo de inovar, que podem ser punidas porque saiu alguma coisa errada, elas não vão inovar. Né? Então, assim, se eu quero ter uma agilidade, eu preciso ter esse processo, né, de delegação, eu preciso ter esse empoderamento, eu preciso ter, as pessoas têm que ter a permissão de usar o seu capital intelectual. Porque as pessoas, os jovens que estão vindo para as organizações, eles têm uma fã enorme de contribuir com o melhor que eles têm. Então, não adianta chegar num lugar e falar assim, eu faço o que eu estou mandando. Não rola. Então, como é que eu vou mudar a cultura para potencializar o capital, né? E, por consequência, mexer nesse poder? Tá? Então, é um território novo que se abre e acho que é importante as pessoas refletirem as possibilidades que isso traz. Legal, Rubens. Me parece que nessa tríade que você traz, você passa, né, nos três aspectos pelo humano, né? E aí me vem a questão, puxa, e aí quais são os principais desafios de um líder, né, a partir disso que você traz e no meio, efetivamente, dessa crise? Então, é interessante, acho que, nossa, né? Acho que o líder, a gente, puta, eu amo o trabalho que eu sou muito feliz, muito grato pelo tipo de trabalho que eu estou tendo a possibilidade de fazer, que nós fazemos no EcoSocial, né? Que é de desenvolver líderes. Né? Porque, assim, um líder que ele está desperto, ele tem um impacto em muita gente. Né? Então, eu falo assim, a gente sai do varejo e vai para o atacado. Né? A gente move uma pessoa e essa pessoa move, tá, muitas pessoas. Então, o que a gente enxerga? Né? As empresas, tem muitas empresas que estão com ambientes que não estão saudáveis. Tem ambientes que estão muito áridos, né? Que não está tendo espaço das pessoas contribuírem com o seu melhor. E o líder tem um papel fundamental para fazer com que esse ambiente seja um ambiente saudável. Tá? É interessante, né? Estava falando com relação à cultura. Né? A cultura, é interessante, a palavra cultura, ela vem de cultivar. Né? Então, qualquer plantação que você tenha na natureza, é uma cultura, ou seja, o homem plantou. Né? Então, isso é uma cultura. É muito importante, o papel fundamental do líder, ele está refletindo o que ele está plantando. Porque, assim, quando você planta, assim, o plantio, né, é facultativo, a colheita não. Né? Você só vai colher aquilo que você plantou. Então, esse líder, ele tem que estar com um aspecto, tem um grande desafio hoje, o líder se perguntar, o que eu estou plantando na minha empresa? Né? Como é que eu estou fazendo, né, atuando de forma a criar ambientes saudáveis, atuando de forma a permitir que a minha empresa esteja saindo fortalecida, eu fortalecendo as pessoas desse sistema que eu estou envolvido. Para mim, então, esse é um grande aspecto. Né? Agora, para fazer isso, Edilson, e colegas, para fazer isso, tem um aspecto fundamental, né, que é o tal do autoconhecimento. Né? Porque, assim, é difícil as pessoas conseguirem se abrir, falar coisas mais verdadeiras, se elas têm pouco acesso a si próprias. Né? Como é que eu vou liderar, né, entendendo as pessoas de forma mais profunda, se eu não consigo lidar com a minha própria vulnerabilidade? Se eu tenho que ficar disfarçando as minhas dificuldades? Né? Se eu não consigo ter diálogos abertos? Então, assim, tem uma jornada extremamente importante, que acho que cada um dos líderes perguntar, mas assim, que líder eu quero ser? Né? O que eu quero desenvolver? O que eu preciso desenvolver para eu poder estar fazendo isso? Né? Então, acho que tem toda uma jornada que esse líder está tendo hoje, que deixou de ser uma coisa assim, puxa, né? É legal fazer um processo de me conhecer melhor. Não, não é mais legal. So sorry. Né? É uma necessidade. Né? Então, tem um aspecto muito importante nesse sentido. E, assim, tem uma máxima que a gente fala assim, né? O mundo se configura conforme você o vê. O mundo não é por si. Tá? Então, conforme você vê as coisas, você atua.
e você não atua naquilo que você não vê. Então, tem muitos aspectos, acho que é um desafio fundamental dos líderes, de poder repensar, né? Como é que eu estou transformando, calibrando o meu olhar, a minha visão? O que eu estou parando para poder olhar novamente? Porque se fala muito interessante, né, que um dos grandes desafios hoje é que quando você está num processo, né, de tá trabalhando com muita gente, você precisa se reconectar com quem você é para poder ter a capacidade de estimular o outro a ser também. Tá? É uma jornada extremamente importante de poder parar, né, se refletir e poder se reconectar. Então, assim, eu vejo que, né, esse aprender a desaprender, né, e para poder abrir espaço para o novo, é talvez um dos principais desafios que se tem. E acho que o desafio que nós estamos vivendo vai favorecer isso, porque a gente já sabe que desafio é uma das principais formas de ajudar as pessoas a se desenvolver. Ah, bem, você trouxe autoconhecimento, esse novo olhar, mas já não era assim antes, Rubens. O que muda nessa crise? Já não era desse jeito? Já era, né? Só que o que é interessante é isso, quando a gente olha para frente, é a mesma coisa, né? Já tinha um avião antes da Primeira Guerra Mundial. Só que o que acontece depois, né, é que tem uma alavancagem enorme. Então, assim, a questão não é que não existia. Né? Então, assim, o Taylor já falava de coisas lá atrás. Agora, o que estamos falando hoje? É interessante isso. Novos tempos, novas necessidades, né? Como você diz, Edilson, né? Novos tempos, novos desejos, novas necessidades. Então, assim, o que está surgindo de demandas que surgem a partir do que está acontecendo agora? Tá? Então, assim, como é que eu estou me conectando ao que está vindo? Porque esse é o grande desafio, a grande oportunidade que nós estamos tendo de nos posicionarmos de forma diferenciada. Não é uma coisa aleatória. Tá? E o que você E é acha que interessante, acho que tem muitas coisas. Fala. mas o que você acha que o momento atual está pedindo para esses líderes? Acho que, sobretudo, coragem. Tem que ter coragem de olhar para si, sabe, de ousar fazer. Tem uma frase do Dostoiévski que eu acho ótima, que ele fala assim, né? O mundo não é dos inteligentes, dos bem preparados. O mundo é dos atrevidos. Eu falo, e os atrevidos são aqueles que contratam depois os inteligentes e os bem preparados, né? Então, assim, que atrevimento tem que ter nesse momento para poder fazer, buscar elementos novos, desafiar realidades, né? Ter a coragem. Porque é interessante que a crise nos convida a se recolher. Né? Puta, tem uma tempestade vindo, eu vou me encolher. Normal, né? Para mim, medo é sintoma de sanidade, não tem nada de errado ter medo. Agora, você não pode ficar paralisado no medo. Então, tem uma chamada importante de coragem, de investir, né? De aproveitar a oportunidade, de se conhecer mais, de poder se desenvolver e se expandir as possibilidades que você tem. E da mesma forma para as organizações, né? E olhar para aquilo que elas têm e como é que elas podem olhar, porque muita gente vai morrer nessa trajetória, infelizmente. Né? Muitas empresas vão fechar. Né? Você estava dizendo outro dia, né, Edilson, que o número expressivo de restaurantes, por exemplo, já fechou. Né? Já entregaram o 35% prédio. já estão fechados e não vão reabrir. Então, já entregaram imagina, as chaves para os donos dos imóveis. Então, você imagina, né? Com 35% dos restaurantes já fecharam. Os que sobreviverem, né, e que souberem aproveitar a oportunidade vão ter uma enorme possibilidade de se desenvolver e ocupar espaços. Né? Então, como é que eu me preparo, me posiciono, mas entendendo esse tripé novo de capital, poder e cultura, para criar esse novo numa nova base, aproveitando a capacidade das pessoas, criando culturas que sejam mais participativas. Né? Isso é que vai trazer essa possibilidade de fazer o novo arranjo. Bom, Bom, estamos com problema de horário aí, né? estamos com horário apertadinho aqui, né? Então, temos uma pergunta aqui, ó. Quando você é o liderado e sabe da importância do autoconhecimento, como mostrar e impactar os líderes para essa mudança? Ou seja, quando esse liderado tem essa autoconsciência, como que ele pode mostrar e impactar isso para os líderes, né, que ele reporta?
Essa é a pergunta boa mesmo, né? Porque, assim, falar é fácil. Né? Como é que você lidera pelo exemplo? Como é que você está comprometido profundamente com uma nova forma de fazer as coisas? Porque senão você, né, vai ficar preso naquilo que você sempre fez, é só discurso. Então, acho que primeiro, eu acho que tem que investir em si, né, se qualificar para poder lidar com isso e poder servir de exemplo, poder ser referência, porque os jovens estão chegando, eles precisam de referência, gente. Né? Então, precisa ter essa referência do que pode ser feito. O que mais que temos aí? Temos várias. Como podemos influenciar essa mudança de cultura de cima para baixo nas hierarquias? De cima para baixo é relativamente mais fácil, né? Porque quando você tem nas organizações Aliás, poder, né? Porque você tem. Oi? de baixo para cima. Como é que funcionaria isso de cima para baixo? Como é que funcionaria isso de baixo para cima? Pois é, então, né? Porque quando é de cima para baixo, quando você tem o poder, você tem a possibilidade de mobilizar a organização realmente, fazer com que as pessoas queiram, né, busquem, né, mostrar as possibilidades. Porque os jovens estão muito super afins de poder sabe, ocupar espaços. Quando você mostra essas possibilidades e mostra um caminho, muita gente vai vir atrás de você, porque essa cultura, os alemães chamam essa expressão de Zeitgeist, é o espírito da época. Se você consegue conectar-se ao espírito da época e abrir, fazer uma cultura conectada ao espírito da época, você vai ter uma adesão muito grande, porque as pessoas estão pedindo por isso. Quando é o contrário, é mais desafiador, né? O famoso efeito bidê, né? Quando você vai de baixo para cima, você tem que ter realmente uma arte de persuasão para poder levar as pessoas, convidar as pessoas para esse outro lugar. Mas eu sempre falo, cabe sempre a quem tem mais consciência e iniciativa. Então, quando você é líder, você não lidera só para baixo, né? Você lidera para os lados, você precisa liderar para cima também. Você precisa estimular, convidar os teus gestores, convidar as outras pessoas a uma nova percepção. Está chegando outra pergunta aqui, Rubens. Quais os principais desafios dos líderes nesse cenário de crise mesmo? Pois é, então, acho que a gente já tratou, né, de alguns aspectos desses, né? Acho que tem um aspecto fundamental que é sustentar, né, não perder o eixo. Eu falo assim, né, diante de uma tempestade, o líder precisa ter muita convicção de que acima das nuvens, numa tempestade, tem um sol em cima. O sol está lá. Né? O líder ele não pode perder essa referência interna, esse prumo, porque senão ele vai se apavorar e vai correr como todo mundo corre na chuva. Né? Ele precisa sustentar isso, ter essa convicção. Calma, gente. Toda crise passa. Essa crise vai passar também, né? E vai abrir espaços. Tenhamos a serenidade, mantenha-se centrado. Eu sei que falar é fácil, né? Mas é fundamental que o líder mantenha esse posicionamento, que ele vai servir de exemplo realmente para que os outros possam estar sendo de fato inspirados e possam estar sustentando essa posição. Legal. O que você acha, Rubens, que os ventos do futuro estão soprando nesse momento? Essa é uma boa pergunta, né? Porque assim, né? Tem uma imagem que é uma imagem interessante que fala assim, né? Que imagina que aqui assim tem os ventos do passado e aqui assim tem os ventos do futuro. Tá? Então imagine que nós estamos sempre no meio aqui assim, né? Entre esses ventos do passado e esses ventos do futuro. Só que entre o passado e o futuro tem um gap, tem um espaço aqui entre essas duas dimensões aqui assim, né? E nós estamos sempre nesse gap. Estamos sempre vivendo entre o passado e o futuro. As crises vêm e acentuam esse gap. Elas mostram, caramba, né? Olha o risco, né? Se você der um passo em falso. E o risco, né? Eu gosto muito de Guimarães Rosa, tinha uma expressão que ele falava assim, né? Viver é perigoso. Eu falo, viver é perigoso mesmo. E se você acha que não é perigoso, é mais perigoso ainda, porque você não está entendendo nada, né?
Porque, então, viver é perigoso. Ele exige essa atitude de enfrentamento, de poder se desafiar e buscar ir além. Mas o fato é que esses ventos do futuro estão trazendo muita coisa importante para a gente. Agora, é comum a gente ver, né, então, o que esses ventos estão trazendo, essas possibilidades, né, de relações distintas, né, de reconhecimento dos indivíduos. É muito interessante quando a gente pega hoje, por exemplo, né, o que o home office está trazendo. Né, de repente, eu estou falando aqui, entra, né, meu neto entra aqui na sala, nas casas dos diversos profissionais, de repente, pô, preciso parar, porque, né, isso é vida, né? A vida é assim mesmo, né? Só que a gente fazia de conta que as pessoas não tinham família. Mas elas têm, sim, estão querendo, tem demandas, né? Então é interessante como é que a gente reconhece isso nesses ventos do futuro, esse ser humano mais amplo, ser humano que é uma totalidade. Ele não é só aquele cara que ele pendura o eu pessoal dele, né, do lado de fora da empresa e entra para trabalhar. Não, ele é esse todo complexo e completo, né? Então, assim, é importante entender acho que esse vento do futuro. Outra coisa muito importante é entender, né, tem um trabalho maravilhoso, até, né, um amigo, o Gustavo Militão, me ajudou a resgatar esse aspecto, né, que é a questão da separação que estamos fazendo hoje. Né, estamos transitando num mundo complicado, um mundo cada vez mais complexo. E precisamos entender a complexidade. Não adianta negar a complexidade, porque a forma de lidar no mundo complexo é diferente do mundo complicado e muito diferente do mundo simples. Então, a gente precisa compreender esses aspectos e ver o que isso vai exigir, que modelos mentais estão por trás. Enfim, então, assim, tem uma série de hábitos de consumo, uma série de hábitos de se relacionar que estão sendo transformados, sendo questionados. Então, quando a gente fala desse vento do futuro com o passado, e esse gap, como é que eu vou me mover nesse sentido? Só que muitas vezes acontece, eu falo assim, as pessoas, muita gente, diante do vento que vem do futuro, o pessoal fecha a janela, né? Ai, meu Deus! Se eu fechar a janela aqui, né, para não me despentear. Né? Não é nosso caso, né, disso, mas de qualquer forma. Né? Então, Rubens, olha, temos algumas perguntas chegando ainda. Teoricamente, faltam 5 minutos para a gente terminar a nossa conversa. Efetivamente, as coisas já estão aí finalizando. Né? Tem uma pergunta aqui, ó. A Covid acelerou as questões humanas nas organizações, resistências e paradigmas foram quebrados nesse momento. Você fala da oportunidade de desafiar a organização e os líderes para fazer essa mudança. Quais as questões humanas e organizacionais que você acredita que não tem volta após a... Tinha uma frase, né? Tinha uma propaganda há muitos anos, do Johnny Walker, que tinha uma frase daquela campanha Keep Walking, que eles falavam assim: voltar é uma ilusão. No fundo, nós estamos sempre indo. Tem muito essa de voltar, né? Quando você se move, o mundo já é outro, enfim, né? Então já tem uma série de mudanças que estão acontecendo. É interessante, acho que o que não tem volta, tá? E talvez o que tenha sido consolidado com relação a isso, é o fato, né, de ter, se a crise for mais duradoura, eu acho que vai ter um impacto mais, né, mais profundo e mais permanente. Mas essa forma de trabalhar, essa liberdade, né, de você poder também estar trabalhando em casa, você também, né, estar fazendo, sabe, outros espaços, considerar outros espaços, né, onde você pode estar tendo mais liberdade, acho que isso dificilmente volta a um formato. Outro dia eu vi uma frase tão interessante que a pessoa falou assim, né? Logo, logo nós vamos mudar, né? Antes as empresas faziam um off-site, né? Então, assim, ó, vamos nos reunir, vamos fazer um off-site. Agora, foi engraçado, todo mundo trabalhando fora, né? Vamos fazer um in-site. Vamos fazer uma reunião para a gente poder se ver, né? Então, assim, talvez essa quebra de paradigma seja muito importante. Eu acho que isso deve estar ficando nas organizações. A forma de se relacionar com os clientes talvez tenha um impacto grande também, tá? Da forma como a gente está enxergando esse atendimento ao cliente, né? A necessidade de proximidade, a necessidade de poder atender de forma mais específica. Legal, Rubens. Assim, eu já vou devolver a palavra para a Luna daqui a pouquinho. Eu gostaria que você fizesse as considerações finais, né,
alguma coisa que talvez você não falou e ainda há tempo de falar. Então, palavras finais suas, e depois eu já devolvo a palavra para a Luna para ela fazer o encerramento da nossa conversa. Bom, primeiro que uma hora é pouco, né, gente? Tem muita coisa para ser dita, né? Mas, enfim, né? Eu espero que vocês tenham aproveitado tanto o encontro como eu, né? É uma honra poder estar falando com tanta gente. Esses montes de observações, de perguntas, nós vamos estar olhando, analisando para nos ajudar no nosso trabalho, né? E eu estou muito feliz de poder estar aqui e estar falando em nome de uma causa. Nós somos uma causa de poder ajudar no desenvolvimento de pessoas, no desenvolvimento das organizações, de trazer saúde para as organizações. Então, o que eu gostaria muito de estar trazendo é muito essa imagem, então, né? Diante desses ventos do futuro, cuidado só para não formatarem soluções do passado. Procurem ver que soluções são essas do futuro, gente. Soluções são essas que podem atender, né, essas demandas que estão surgindo, que vão trazer essas possibilidades novas para as organizações. Tá bom? Então, muito obrigado, tá? E aí é contigo, você, Edilson e Luna. Muito obrigado, gente. Legal, Rubens. Eu que agradeço. Né? É sempre gostoso conversar com você. Eu sou suspeito, né? A gente conversa demais e eu sempre aprendo muito com você, meu cara. Luna, a palavra está com você. Bom, Rubens, bom, Edilson, foi um prazer ouvir vocês nessas reflexões. Não conseguimos atender todas as perguntas, fora as que eu recebi aqui no chat pessoal também, mas eu acho que a gente pode aproveitá-las para, inclusive, ancorar numa próxima conversa algumas dessas respostas, tá? Para fechar, eu gostaria de agradecer em nome do Ecossocial pela presença de todos. É uma alegria muito grande, né, ver que quando a gente faz uma convocação, vocês aparecem e a gente tem essa chance de fazer uma reflexão coletiva. Em segundo lugar, eu gostaria também de dizer que essa reflexão que a gente trouxe hoje, assim como outras que vão ser abordadas em outra live e nos módulos do programa que a gente está lançando, fazem parte desse programa Quintessência na Liderança. Então, ele inicia no dia 11 de agosto, totalmente virtual. Então, ele foi construído a partir da visão da quintessência em 4 módulos: o indivíduo, a organização, as relações 1 e relações 2. Quem tiver interesse, quem quiser saber mais sobre o assunto, eu vou colocar aqui no chat, tá? As redes sociais, o site, e a gente vai ter o maior prazer de apresentar para quem se interessar com mais detalhes, né? E, por último, mas não menos importante, eu já quero deixar um convite para a próxima live. Ela vai acontecer no dia 21 de julho. O tema vai ser mudança e transição. São os nossos queridos Matias Klink e George Nessick, também coordenadores do programa Quintessência na Liderança, que vão trazer reflexões sobre esse tema. E então, acho que é isso, né, meninos? Me avisem se eu estiver esquecendo de alguma coisa. Né? Então, estou pedindo para dizer o dia, Luna. Dia 21 de julho, às 18 horas. Eu vou aproveitar e colocar aqui no chat para todo mundo, mas também peço a permissão, pessoal, para todos, de enviar isso por e-mail, tá? Então, eu vou mandar um e-mail com o link da reunião e também com o que a gente gravou hoje, para quem quiser revisitar o assunto, e também com essas informações do Quintessência na Liderança, para quem quiser se aprofundar. Combinado? Espero ver todos vocês no próximo encontro, dia 21, às 18. As inscrições vão ser da mesma forma pelo Simpla. Já mandei aí no chat o link para inscrição. Muito obrigada, pessoal. Boa noite e boa semana a todos. Valeu, gente. Obrigado.